Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos falar sobre esta discussão que aconteceu nos corredores das reuniões do G20 entre o presidente Xi Jinping e o primeiro-ministro do Canadá. O presidente Xi Jinping simplesmente parou o primeiro-ministro e deu uma bronca nele. Nós já vamos falar sobre isso aqui, nós vamos falar também sobre como Biden está se posicionando agora após a reunião que ele teve em particular com Xi Jinping, tratando do tema Taiwan. Vamos falar sobre como o bilionário Ray Dalio está dizendo que nós estamos perigosamente próximos de uma G que esmagaria o crescimento econômico. E por fim, vamos falar sobre essa suposta zombaria que o príncipe herdeiro saudita teria feito do presidente americano. Toda essa série de discussões, de zombaria, disso e daquilo, mostra que nós estamos ainda um pouco longe da criação de um governo único, né? de um acordo entre os líderes, porque as abóboras ainda não encontraram o seu lugar. O que eu quero dizer com isso? Eu estou buscando aquele antigo ditado, né? Que dizia que é no andar da carruagem que as abóboras encontram o seu lugar. Quer dizer, enquanto elas ainda estão se movimentando, se atritando entre si, é porque a viagem ainda não se desenvolveu suficientemente, ainda não chegou no ponto em que eles gostariam. A hora que os atritos pararem é porque as abóboras já encontraram seu lugar. Então, enquanto esses atritos acontecem, nós aqui de baixo, né, nessa cúpula de poder, temos um pouquinho mais, na minha opinião, né, um pouquinho mais de folga. Nós vamos ver o que aconteceu, por que eles brigaram, afinal de contas, ou por que houve essa bronca, vamos dizer assim, né? Bom, isso aconteceu porque o Xi Jinping reclamou com Justin Trudeau porque ele vazou à imprensa uma conversa dos dois. E o que seria essa conversa? Foi uma reclamação. O Canadá foi lá e reclamou formalmente com a China a respeito de um determinado assunto, já vamos ver qual é. E aí, além de reclamar com a China formalmente, ele foi lá e vazou isso para a imprensa. A imprensa já publicou. E aí, andando pelos corredores, eles se cruzaram. Aí o presidente da China chamou o primeiro-ministro e disse o seguinte: olha, tudo que nós falamos já tinha sido filtrado pela imprensa. Isso não é apropriado, não é assim que nós atuamos. Se você for honesto, devemos nos comunicar com respeito mútuo. Depois que o Trudeau ouviu a bronca do mandatário chinês, ele respondeu que no Canadá acreditamos em um diálogo livre e franco. Talvez ele quis dizer que livre e franco é algo no sentido de que deve ter acesso, todos devem ter acesso, né? E que ele iria trabalhar construtivamente com a China, mas que haveria pontos nos quais discordariam. Sem indicar se concordava, Xi retrucou: vamos primeiro criar as condições para isso, quer dizer, em que condições que essas questões vão ser tratadas publicamente ou não, porque óbvio, né, se você vai tratar uma questão publicamente, a discussão vai ser com outros termos, né? Só que isso aqui nem era uma questão a ser discutida bilateralmente. Eu acho que, como houve uma acusação do Canadá, o Canadá se sentiu livre para simplesmente divulgar. Então, eu achei engraçado que daí, então, eles, depois dessa mijada que o Xi Jinping deu, usar essa palavra aí, né, no primeiro-ministro do Canadá, até tem o vídeo aqui, né? O vídeo deles aqui discutindo, né? E aí, depois disso, eles apertam as mãos, né? Ó, aqui ele disse: nós devemos discutir em que condições. Eles apertam as mãos e o primeiro-ministro do Canadá sai até sem jeito, assim, meio perdido, né? Talvez justamente porque ele não esperava, porque ele foi interpelado no corredor, né? Mas por quê? O que aconteceu? O que levou o primeiro-ministro do Canadá a reclamar formalmente com a China, ou o governo, né? Na conversa, Trudeau se disse preocupado com suspeitas de interferência da China nas eleições do Canadá. Essa foi a questão. A questão é que eles suspeitavam disso, foram lá, reclamaram com a China dessa suposta interferência e, além disso, vazaram para a imprensa que eles acreditavam que havia essa interferência. E o Xi Jinping não gostou desse vazamento, dessa informação. Também ninguém disse se era verdadeiro ou não, eu não sei quais as provas que o governo canadense teria para embasar essa acusação, mas enfim, que esse foi o motivo da bronca, né? E outra situação que envolve Xi Jinping é essa reunião que nós já falamos aqui no canal,
onde o Biden se reuniu com o presidente da China. Aí eles discutiram várias coisas e a respeito de Taiwan. Daí o Biden concluiu que a invasão de Taiwan pela China não é iminente. Mas será mesmo que não é? Vamos ver mais adiante. Mas enfim, o que eles discutiram aqui? O Biden disse que não prevê uma tentativa iminente da China de invadir Taiwan depois de se reunir por cerca de 3 horas. Imagine 3 horas de reunião desses dois líderes aí. Quanto custa uma reunião dessa, né? À margem da cúpula do G20. Eles fizeram uma reunião particular por 3 horas, falando a repórteres após seu primeiro encontro cara a cara com Xi desde que se tornou presidente. Biden minimizou uma pergunta sobre se Pequim e Washington estavam envolvidos em uma nova G-fria e disse que deixou clara a posição americana sobre a autogovernação de Taiwan na discussão entre os dois líderes. Eu não acho que haja qualquer tentativa iminente por parte da China de invadir Taiwan. Como eu falei para vocês, Taiwan eu acho que é mais uma questão de orgulho nacional da China e de pegar principalmente os descendentes daqueles que teriam causado um empecilho para a Revolução Comunista, né, de Mao, e eles não esquecem, né, não esquecem até hoje porque aqueles descendentes fugiram para Taiwan. Então eles querem Taiwan por qualquer maneira, só que, por outro lado, por enquanto, Taiwan não é tão interessante assim ao ponto de brigarem com o principal cliente deles, porque os Estados Unidos é o principal comprador dos produtos chineses. Se é verdade ou não que isso aí não é iminente, o fato é que o Ray Dalio acha que não. Ele alerta que os Estados Unidos e a China estão perigosamente próximos de uma G e que isso, se acontecesse, esmagaria o crescimento econômico mundial. Óbvio, né? Isso aqui é bem recente, inclusive. Então, por que esse bilionário falou isso? Ele disse o seguinte: os Estados Unidos e a China parecem estar caminhando para um conflito a respeito de Taiwan. Então, ele está dizendo o contrário do que o Biden falou. E isso esmagaria o crescimento econômico. O fundador da Bridgewater Associates diz que a ameaça de G já está pesando na economia global e que as duas superpotências estão perigosamente perto de aumentar as tensões em um conflito total. Os Estados Unidos e a China estão agora em uma G comercial, uma G tecnológica, de influência geopolítica, de capital e economia, e agora estão perigosamente perto de uma G quente, né, como se diz. Isso está assustando quase todo mundo, que está paralisando a atividade, levando à construção ineficiente da autossuficiência de várias maneiras, o que é economicamente caro. O que ele quer dizer com isso? Ele é um bilionário muito bem informado. Ninguém fica tão rico sendo mal informado, né? Informação, conhecimento é tudo. As pessoas desprezam muitas vezes. Eu não vou adquirir estudo porque isso é muito caro. Elas não sabem o quão caro é ser ignorante, né? Então os maiores bilionários, eles são muito bem informados. E ele está dizendo, olha, é o que nós estamos vendo, que essa construção ineficiente de autossuficiência ela é cara de várias maneiras. O que ele quer dizer com isso? Que os Estados Unidos estão tentando se tornar autossuficientes em coisas em que antes eles eram dependentes da China. Eram e ainda são. Mas eles estão correndo contra o tempo para se tornarem autossuficientes em várias coisas. Mas isso está acontecendo de uma maneira ineficiente, segundo o Ray Dalio, e isso é economicamente caro. Então, se essa corrida pela autossuficiência continua, é um indicativo de que os laços serão rompidos. Ele tem todos os dados na mão, ele tem as informações, então aquilo que um político fala, né? Quem é que acredita em político? Eu não sei, alguns ainda acreditam, mas aquilo que um político fala é contrariado aqui por esse bilionário, né? Que inclusive falou aí onde é que ele estava, no Fórum Econômico, né? Enfim, eles têm informações que a gente não tem, então a gente tem de tentar pescar algumas informações com eles, né, daquilo que é possível. Para finalizar aqui, pessoal, só quero mostrar mais um ponto de que as coisas não estão calmas no mundo, né? O príncipe saudita, segundo essa matéria do Tipari, teria zombado do presidente americano e tirado sarro de suas gafes e até questionando a capacidade mental dele.
Então eles dizem aqui que isso é exclusivo do Tea Party, e eles dizem o seguinte: a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, aparentemente ainda estava furiosa com o fato de que o príncipe herdeiro saudita zombou impiedosamente de Joe Biden e decidiu compartilhar seus pensamentos sobre o assunto, lançando alguma sombra em sua direção. Como vimos repetidas vezes, essa administração parece não se dar bem com a liderança estrangeira. Eles são realmente um pesadelo geopolítico, segundo a oposição aí do Biden também, né? Aí Jean-Pierre teria atacado o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman durante seu briefing regular sobre sua zombaria ridícula das habilidades cognitivas de Biden e sua produção interminável de gafes. Como a gente tinha dito anteriormente, a Arábia Saudita, que antes era um aliado muito próximo dos Estados Unidos, estaria se aproximando com a Rússia desde que houve aquele desfecho positivo em favor das forças sírias apoiadas pela Rússia na Síria, né? Então eles têm se aproximado e nós vemos que a administração de Biden não tem nenhum tipo de boa relação aí com o príncipe saudita. Tanto é que, como eu já falei para vocês anteriormente, o príncipe saudita decidiu por não aumentar a produção de petróleo, mas pelo contrário, ele acompanhou a OPEP, diminuindo em 2 milhões de barris dia de extração, o que prejudica os planos de Biden, uma vez que isso gera inflação no combustível no mundo inteiro, mas principalmente na economia americana, que é muito ainda movida também por diesel e gasolina, né? E isso prejudica politicamente o Biden. Então há um confronto, as abóboras, como eu disse antes, não estão cada qual em seu lugar ainda. Isso nos dá um tempo para respirar também. Pessoal, eu vou deixar aqui alguns links para vocês na descrição. Por enquanto, deixo um forte abraço, né? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.